Fale meu amigo, fale minha amiga, tudo bom? Aqui é o professor Alan Miranda e hoje a gente veio com uma matéria muito especial, uma parte de matemática básica, operações entre frações, recorrente em qualquer assunto que você vai estudar matemática aí, tudo bem? Então hoje é uma aula básica que a gente vai falar das operações, depois a gente vem com uma aula com um nível um pouquinho mais elevado e vai fazer alguns exercícios para ficar bem legal, tudo bem? Então vem aqui comigo. Então olha só, operações entre frações. Primeira coisa, as frações... a gente pode representar pela razão, pela divisão entre dois valores, como sendo A dividido para B, tudo bem? Então, em geral, a gente representa dessa forma. O cara que está em cima, a gente chama ele de numerador, tá? Então, numerador. E o cara que está embaixo, a gente chama ele de denominador. Tudo bem? Então, numerador e denominador. Um detalhe muito importante, o cara que está aqui embaixo, ele pode ser qualquer valor, desde que não seja zero. Então, esse carinha bem aqui, o B, que eu chamei, ele sempre vai ser diferente de zero. Tudo bem? Uma outra representação para isso, a gente pode colocar simplesmente o seguinte, ó. A, dois pontos, B, representa exatamente a mesma coisa, tudo bem? Bora começar com o que de fato interessa, que são as operações. A gente vai começar primeiro com soma e subtração, com uma particularidade. Perceba aqui nos dois primeiros exemplos que os denominadores, os valores que estão embaixo, eles são exatamente iguais. Professor, quando os denominadores são iguais, o que é que a gente faz? Beleza, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. A gente mantém o denominador, a gente conserva, então a gente não pode somar 5 mais 5 para dar 10, tudo bem? E aqui em cima a gente faz a operação normal, eu vou somar 2 mais uma unidade, tá ok? Quanto é 2 mais 1? 2 mais 1 é 3 dividido para 5. Então, olha lá, 2 sobre 5 mais 1 sobre 5, isso tudo aqui é igual a 3 sobre 5. Tudo bem isso daí? Fechou. Mesma coisa aqui para a subtração. Os denominadores aqui são iguais ou são diferentes? Eles são iguais. Se eles são exatamente iguais, o que é que você faz? Você mantém, você conserva ele, e aí você faz a operação de soma ou subtração com os numeradores. Perceba que aqui tem um menos, então aqui vai ficar 3 menos 2. Quanto é 3 menos 2? 1. Então aqui vai ficar 1 sobre 11, essa subtração aí, tudo bem? Então, deu para entender essa primeira parte? Então, denominadores iguais, você conserva e soma ou subtrai aí os numeradores, fechou? Professor, e quando for diferente? Beleza, exatamente por isso que a gente vem para cá. E a gente vai lembrar de algumas coisinhas, tudo bem? Não é uma aula específica disso. A gente vai lembrar de números primos e do mínimo múltiplo comum, tudo bem? Beleza? Então, olha só, número primo. Professor, o que é um número primo? São números que têm que ter dois divisores diferentes positivos. E quais são eles? 1 e ele mesmo. Só tem esses dois divisores. O primeiro número primo que nós temos e o único que é par é o número 2. Perceba que o número 2 você consegue dividir apenas por 1 e por 2, sem ter nenhuma casa decimal aí, tá bom? Beleza. O próximo número que nós temos é o número 3. Perceba que eu posso dividir por 1 e por 3. Vou te perguntar o seguinte agora. O número 4, ele é número primo? Muito bem, ele não é número primo. Por que ele não é número primo? Porque ele tem o 2 como divisor. Então, além de 1 e de 4, ele também tem o 2, tá bom? E isso não pode acontecer. Então, o próximo número primo que nós temos é o número 5, número 7, vai embora, né? Você tem infinitos números primos aí, tudo bem? Ok, bora lá para o nosso exemplo aqui. 3 sobre 4... mais 5 sobre 3. Como é que a gente soma essas frações? A gente vai fazer o MMC entre os denominadores, tá bom? Então, olha só o que eu vou fazer bem aqui. Eu vou pegar e vou fazer o mínimo múltiplo comum entre os caras que estão aqui embaixo, ou seja, 4 e 3. Então, bem aqui, 4 e 3. Professor, como é que funciona o MMC? Você vai decompor em fatores primos. Você vai dividir tudo isso por números primos. Tudo bem isso daí? Beleza. Então, olha só. Não existe uma ordem, mas eu sempre aconselho que você faça em ordem crescente aqui dos números. Começa pelo 2, pelo 3, pelo 5. Dá para dividir algum desses caras por 2? Sim ou não? Dá. Beleza, professor, dá para dividir. Então, bora dividir bem aqui por 2. Quanto é 4 dividido para 2? É 2. Eu vou colocar o resultado bem aqui, ó. 3 dividido para 2. Dá para dividir? Não dá para dividir sem ser um número exato. E aí você desce o cara. Se não dá para dividir, você desce. Tudo bem? Dá para dividir por 2 ainda?
Dá. Então, vou colocar bem aqui o 2. 2 dividido para 2 vai dar 1. O 3 não dá, você desce, tá bom? E aí, dá para dividir por 3 de novo? Sem problema nenhum. E aqui vai ficar 1, e aqui vai ficar 1. Se deu tudo 1, a sua conta ela acabou, tá bom? E agora, o que eu faço aqui do lado direito? Eu multiplico esses valores bem aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 vai dar 12. Tudo bem isso daí ou não? Ok? Beleza. Então, olha só. Para somar essas coisas aqui, essas duas frações, eu vou colocar esse carinha bem aqui embaixo, que é exatamente o MMC que eu quero. Então, esse carinha é o resultado do MMC. Tudo bem? Só um detalhe. Existem várias formas de você somar frações, algumas técnicas também para você conhecer o MMC, primos entre si, mas esse não é o objetivo da aula, tá? Eu estou te ensinando de uma maneira geral para que você consiga somar e subtrair qualquer tipo de fração, beleza? Tranquilo. Então, professor, já fiz o MMC. O que é que eu faço agora? Perceba que aqui você tem duas frações, poderiam ser mais frações. O que é que você vai fazer? Esse resultado você pega e divide com o denominador, com o cara que está de baixo. Por exemplo, 12 dividido para 4. Quanto é 12 dividido para 4? 3. Eu vou obter um resultado. Esse resultado eu vou multiplicar com o cara que está aqui em cima. Então, olha lá. 12 dividido para 4 vai dar 3. 3 vezes 3 vai dar 9. E aí eu coloco esse resultado bem aqui. Tudo bem isso daí? Deu para entender? E agora? Agora eu pego esse carinha bem aqui e mantenho bem aqui, ó. Pronto. Ele é mais. E faço a mesma coisa com a segunda fração. Ó. 12 dividido para 3 vai dar quanto? 12 para 3 vai dar 4. E aí eu multiplico com esse carinha de cima. 4 vezes 5 vai dar 20. E aí eu coloco o resultado bem aqui. Tudo bem? Então, a técnica, de maneira geral, você faz o MMC, divide pelo número de baixo e multiplica pelo número de cima. E aí você vai mantendo os resultados, os sinais que você vai ter aqui no meio. Tudo bem isso daí? E aí, aqui, é só correr para o abraço, né? 9 mais 20 vai dar 29 dividido para 12, tá bom? Então, esse aqui é o resultado da nossa conta. Então, 3 sobre 4 mais 5 sobre 3 é 29 sobre 12. Fechou isso daí? Bora fazer de novo? Na verdade, faz o seguinte, dá uma pausazinha aí no vídeo e faz só você esse daqui, tá bom? Já estou vindo com a resolução aqui direto, beleza? Fechou? Então, bora lá. 2 e 5. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Faz o MMC aqui, ó. Mínimo múltiplo comum entre 2 e 5. Beleza? Dá para dividir por 2 aí? Dá, professor? Então, bora dividir aqui, ó. 2 dividido para 2 vai dar 1. O 5 não dá, você desce. Não dá por 2, vai para o próximo. Dá por 3? Perceba que não dá. Dá por 5? Sem problema nenhum. Então, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. E aqui desse lado, a gente faz o quê? A gente multiplica os valores. 2 vezes 5, perceba que vai dar 10. Então, o MMC entre 2 e 5 é 10. Tá? Então, bem aqui, ó, vai dar 10. Esse carinha é o MMC. Tudo bem? Professor, estou percebendo aqui, ó, 4 vezes 3 deu 12 e 2 vezes 5 deu 10. Vai dar certo sempre? Não, quando eles forem primos entre si, e aí é uma outra coisa. Por isso que eu estou te ensinando dessa forma, tá? Qualquer número vai dar certo, tudo bem? Tem umas particularidades que a gente vai ver em outros vídeos aí, beleza? Então, bora lá. Pego o 10. O que eu faço aqui, ó? Divido pelo de baixo e o resultado faço o quê com o de cima? Multiplico. Então, bora lá. 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 1 vai dar 5. Mantenho esse sinal aqui do meio, menos. E aqui eu multiplico, ó. 10 divido, ó. 10 dividido para 5 vai dar 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Tá bom? E aí você subtrai e é só correr para o abraço, né? 5 menos 4 vai dar 1. 1 dividido para 10. Tá bom? E aí, ficou show de bola. Deu para você entender? Bora só recapitular esse primeiro momento aqui. Professor, denominadores iguais. Conserva e soma ou subtrai o numerador de acordo com o sinal que você tiver aqui no meio. Beleza? Denominadores diferentes. Primeira coisa que você vai fazer sempre, se você não sabe outras técnicas. Faz o MMC legal aqui.
entre os denominadores, divida pelo de baixo, o resultado você multiplica pelo de cima. Pode ter 10 frações, vá fazendo isso, e aí você vai mantendo o resultado aqui do meio, os sinais aqui do meio. Tudo bem? Beleza? Bora passar agora para outra página aqui e continuar as nossas operações. Bom, continuando, a gente já viu a parte de soma e subtração. Agora, para finalizar, a parte de multiplicação e divisão entre frações. Tudo bem? Multiplicação é a operação mais tranquila que eu acho. Por quê? Porque é a única que você faz parecida com números inteiros. Perceba que soma lá de frações, a gente não poderia somar ou subtrair os valores. Aqui não, multiplicação você vai multiplicar de fato mesmo, tá? Então, olha só, 2/3 vezes 4/5. Aqui você vai multiplicar o de cima com de cima, numerador com numerador e denominador com denominador. Você vai multiplicar direto mesmo, tá? Então, vai ficar da seguinte, ó, vai ficar 2 vezes 4, que vai dar 8 aqui para a gente. E aqui vai ficar 3 vezes 5, que vai dar 15, tá bom? Então, aqui no caso, o resultado deu 8/15, tá bom? Mesma coisa se eu tiver um número inteiro e um número fracionário. 4 vezes 3/11. E aí, vamos multiplicar só o 3, vamos multiplicar só o 11, vamos multiplicar os 2. Imagina o seguinte, você sempre vai ter uma fração aqui, se não tiver ninguém, fica subentendido que tem o número 1 aqui embaixo, tá bom? E aí você faz a mesma história, ó, de cima com de cima, de baixo com de baixo. 4 vezes 3, 4 vezes 3 vai dar 12, 1 vezes 11 vai dar 11. Então, isso daqui vai dar 12/11, tá bom? Então, multiplicação é multiplicar direto mesmo, diferente de soma e subtração, tá bom? Agora, divisão entre frações. A gente representa dessa forma ou dessa forma aqui em geral. Posso representar das duas sem problema nenhum. Como é que a gente vai fazer a divisão entre frações, tá? Então, você vai ter a primeira fração e aqui você vai ter a segunda fração, tá bom? O que que você vai fazer? Você vai conservar a primeira, você vai manter a primeira do jeito que ela estiver lá. Então, olha só, eu vou manter a primeira da mesma forma. Então, aqui vai ficar 3/5 e vou multiplicar pela segunda invertida, pelo inverso da segunda. Então, eu vou pegar a segunda aqui, ó, é 2/7, e aí eu vou pegar e vou trocar, eu vou fazer assim, ó, pá. Então, se é 2/7, vai ficar 7/2, tá bom? Então, da divisão, ela vira uma multiplicação, só que trocado. Você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E multiplicação, a gente já sabe de fazer, eu acabei de mostrar isso aqui para você, tá bom? Então, aqui vai ficar 3/7, e aqui 5/2. 3 vezes 7 vai dar 21. 5 vezes 2, aqui vai dar 10. Tá? Então, seria 21/10, essa divisão de 3/5 dividido por 2/7. E se tiver representado dessa forma, é exatamente a mesma coisa, só um modelo diferente de escrever. Você vai pegar a de cima, que é como se fosse a primeira, e vai pegar a de baixo, como se fosse a segunda. E aí você mantém a de cima, sem problema. Aqui vai ficar 3/2. E aí você vai multiplicar pela segunda invertida, pelo inverso da segunda. Se é 1/3, quando eu trocar, vai ficar 3 dividido para 1, tá bom? Então, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E aqui, você multiplica. 3 vezes 3 vai dar quanto? 9, e 2 vezes 1 vai dar 2. Tudo bem? E aí fica lindo dessa forma aí. Deu para você entender isso daí? Isso é de fundamental importância para qualquer assunto que você for fazer em matemática. Tá? Sempre vai aparecer ali alguma operação entre frações, entre os assuntos. Tudo bem? E aí depois a gente vem com uma outra aula falando de exercícios e subindo um pouquinho o nível disso daí. Tá bom? Gostou? Curte aí, se inscreve no canal, deixe seu comentário embaixo para que a gente consiga produzir cada vez mais para você, tá bom? Fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Falou.